Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre Khabib Nurmagomedov, o ex-campeão peso leve do UFC, e sobre o antigo rival dele, o Tony Ferguson, aquele cara que era para ter enfrentado, o Khabib, casaram a luta várias vezes e nunca aconteceu, o destino não queria que essa luta acontecesse, E vamos falar aqui sobre uma declaração do ex-campeão peso leve, o Khabib Nurmagomedov, e ele falou nessa declaração sobre essa fase do Ferguson e tal, Então eu quero ler para vocês aqui e depois eu vou dar aqui a minha opinião, algumas considerações, O Khabib disse isso aqui: ele tem 38 anos, diga-me como ele pode fazer um retorno. Ele foi dominado nas últimas 3 lutas por lutadores de estilos diferentes, como Dariush, Charles e Gate, tanto em pé quanto no chão. Quando você tem 38 anos, acho que você tem que pisar no freio. As pessoas ao redor dele deveriam dizer que ele está envelhecendo, que tem que parar. Lutar é um negócio difícil, especialmente quando você não é jovem. É preciso pensar no futuro, não só na carreira no MMA. Com 40, 50, 60 anos, como vai viver? Você tem que pensar no futuro. Bom, essa foi a declaração do Khabib Nurmagomedov, e lembrando que o Ferguson tem 37 anos, Não 38, mas ele faz 38 em fevereiro, então tá próximo aí dos 38. E sobre a fase dele, nas últimas 3 lutas, ele acabou perdendo as 3, como o Khabib falou, Ele perdeu primeiro ali pro Justin Gaethje, que foi aquela luta que valia o cinturão interino da categoria peso leve, foi a luta da noite, foi uma luta muito boa, mas realmente o Ferguson perdeu, e perdeu apanhando bastante pro Justin Gaethje e numa área onde o Ferguson é muito bom, Mas ok, acontece, ele vinha de uma sequência absurda de vitórias, Depois ele foi enfrentar o Charles Oliveira, e aí o Charles Oliveira venceu na decisão, mas dominou completamente o Ferguson, e a luta foi em um estilo diferente da contra o Justin Gaethje, Foi uma luta ali no chão, etc. Teve um pouco de trocação também. Enfim, o Ferguson não conseguiu fazer nada em nenhuma área, foi completamente dominado, E depois ele acabou enfrentando o Beneil Dariush e perdeu por decisão de novo, mas assim, mais uma luta onde o Ferguson não conseguiu fazer praticamente nada, então ficou, saiu daquela mudança brusca, de um cara que vinha com uma sequência absurda de vitória, para vocês terem noção. Ele venceu uma luta em 2013 e ele ficou até 2019 só vencendo, e não é um cara que ficava muito tempo assim sem lutar, Fez diversas lutas, fez uma sequência de vitórias muito interessante, Enfim, é um cara que estava com 25 vitórias e só 3 derrotas no cartel. E aí acabou tendo essas 3 derrotas. E o que eu acho, Eu acho que o Ferguson realmente é um cara acima da média, Independente da fase, é um cara realmente muito bom, mas eu consigo enxergar lógica no que o Khabib tá falando, Realmente a idade do Ferguson não ajuda muito, Vai fazer já os 38, isso realmente já começa a atrapalhar. E ele não só perdeu, O problema é que o cara perde e começa a apanhar muito, Ele apanhou muito do Justin Gaethje, Então ele tem que pensar realmente no futuro dele. Será que é saudável e tal? Então, por um lado, é aquela coisa, é complicado o Ferguson simplesmente falar, realmente vou parar, não tô numa boa fase, chega e tal. Ele não vai fazer isso porque o cara é extremamente competitivo, tinha uma sequência de vitórias muito boa e o cara não vai querer terminar a carreira assim, com 3 derrotas. Ele vai querer vencer alguma. Mas qual que é o problema nisso? O problema é que a categoria peso leve, como eu sempre falo, é a mais difícil do evento, A gente tem atualmente, o Charles como campeão, que já venceu ali o Ferguson. A gente tem o Dustin Poirier na primeira posição, o Gaethje, que venceu o Ferguson na segunda, o Dariush, que venceu o Ferguson na terceira posição, o Chandler, que disputou o cinturão contra o Charles, na quarta, e o amigo aí do Khabib Nurmagomedov na quinta posição, que é o Islam Makhachev, que é um cara extremamente complicado. E o Ferguson vem ali na sexta posição e logo atrás dele já tem um Rafael dos Anjos, E depois ali tem Dan Hooker e Conor McGregor. Então assim, só tem cara complicado, O único nome que eu não citei aí foi o 10º do ranking, que é o Gregor Gillespie, que também é um cara muito bom. Então, sinceramente, eu acho que o Tony Ferguson enfrentando qualquer top 10 ali, eu acho que ele, se bobear nas bolsas de aposta, aparece como zebra contra qualquer um. Então, eu não sei se vale a pena realmente continuar. Eu acho que tem uma certa lógica ali no que o Khabib tá falando, no Khabib, De um lado tem a competitividade, o cara não querer parar com derrotas e tal. E também tem o outro lado, Será que o Ferguson já tem outros negócios em vista? Será que ele já tem outras fontes de renda? Ou será que ele só depende disso? Porque isso também pode influenciar demais nessa decisão de se aposentar ou não, Eu não acho que ele vai se aposentar. Como eu disse, eu concordo com o Khabib. Eu acho que faria sentido, sim, o Ferguson parar e, enfim, chega, Até tinha falado isso quando casaram a luta dele com o Beneil Dariush, que se ele perdesse, ele poderia parar e tal. Mas pelas postagens dele nas redes sociais e tal, não parece que ele quer parar. E, enfim, vamos ver, A questão é, se ele perder mais uma,
nenhuma, são 4 derrotas consecutivas. Aí eu nem sei se o UFC continua com ele, apesar dele ser um cara muito bom, o que seria muito triste. Mas, enfim, o Ferguson não parece ser um cara que tem os parafusos no lugar, um cara que aprecia a lógica, pensar no futuro, esse tipo de coisa, né? Ele parece um cara meio malucão da cabeça, então é capaz dele continuar aí tentando e às vezes não tendo muitos resultados, né? Enfim, eu torço para que ele continue e consiga vitória e tal, e lute ali até os 40, 41, dá para fazer isso, né? Muitos atletas fizeram em alto nível, então eu acho que dá para prolongar esse pouquinho, né? É que realmente a idade e a fase é complicada, né? Mas enfim, cada um. Eu quero saber a sua opinião, né? O que você acha? Você concorda aí com o Khabib que fazendo 38 e perdendo para 3 caras, todos com um jogo diferente, significa que é o fim do Ferguson? Ou você acha que ele consegue ainda vencer alguém? Lembrando que eu destaquei o top 10 para vocês aqui e só tem pedreira, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!